O Ethereum contra Bitcoin chegou numa região bem importante, fazendo topos e fundos ascendentes, ou seja, mostra a força do Ethereum em relação ao Bitcoin nesse segundo semestre. A decepção chamada Ethereum começou a deixar de ser uma decepção a partir do dia 6 de maio. Por isso, agora a tendência é continuação de alta aqui, topos e fundos ascendentes. Enquanto ele não perder a estrutura de alta, eu não vejo por que ter grandes preocupações. Link continua subindo também, topo e fundo ascendente. Não tem absolutamente nada de expectativa de reversão de tendência aqui. Position Trade também, ele está tentando abrir um Position Trade em alta aqui. Significa que todos esses Position Trades aqui vão virar alta forte durante os meses? Não tem como saber. Se o Ethereum entregar a alta forte, provavelmente sim, né? Desde que o Ethereum deixe de ser a decepção do ciclo e comece a entregar alta após alta, todos esses ativos aqui que seguem no mesmo ecossistema do Ethereum pode fazer continuação de alta, tá? Vamos pegar aqui SUI, Sol. Então a Sol teve uma grande rejeição, tá? Mas enquanto ele não perder este canal, ele ainda vai tentar manter a estrutura de alta. Então ele pode recuar até 156, que ele não vai perder ainda a estrutura de alta, tá? Porque ele não perdeu o fundo anterior, ele ainda está entregando topos e fundos ascendentes, está num canal lateral um pouco mais amplo, mas ele ainda não perdeu a estrutura de alta, tá? Então ele pode recuar até 150, não perde estrutura de alta. Eu acho legal Solana aqui ó, já em 180, ó, 180 e poucos. Por quê? Porque é metade do canal. 180 é um bom ponto de entrada dentro dessa onda de alta, né? E o melhor ponto de entrada é $156 ou pelo menos abaixo aqui tentando fazer bear trap, tá? Mas ele não perdeu ainda a estrutura de alta. Não perdeu. Nasdaq segue estrutura de alta, não temos ainda reversão, ou seja, a onda de alta ainda segue. Então, enquanto a onda de alta estiver seguindo, a estrutura ainda é de alta, tá? Dominância do Bitcoin. Fez Death Cross, ele fez um sinal de que vai querer cair no médio e longo prazo, dando aquela oportunidade possível de temporada das altcoins, de algumas altcoins, não todas, né? A gente pode usar o radar aqui do CryptoControl, eu até queria mostrar para vocês uma coisa legal aqui. Aqui no radar a gente consegue fazer tanto a operação acreditando em alta como em queda. Quando nós temos o Death Cross, então, por exemplo, eu tenho o Death Cross. O que é o Death Cross aqui, gráfico diário? É a média 50 perdendo com a média 200. É um sinal baixista, tá? É um sinal de que o mercado quer cair. Muitas vezes o Death Cross ele faz um falso sinal de queda. Muita gente começa a apostar na queda desses ativos e, na verdade, ele começa a engatilhar depois dessa queda recente uma alta. Então, o Death Cross nada mais é do que o cruzamento de duas médias, né? Você pega a média azul com a média amarela e ele fez esse cruzamento Death Cross aqui, tá? Então, ele fez isso daqui. Muitas vezes, o mercado volta para a região onde fez Death Cross. Então, geralmente, a alta que ele faz para depois você acreditar em continuação debaixo do ativo é você ficar nele até ele anular o Death Cross, o preço vem até aqui e aí daqui ele começa a cair, tá? Ou seja, o que é ideal para você operar apostando na queda de um ativo quando ele faz um sinal de Death Cross? O ideal é você fazer... Deixa eu pegar o gráfico diário aqui. O ideal é você esperar o primeiro movimento de impulso de alta, desse ativo, para daí você apostar na continuação da queda dele, tá? E nunca quando ele faz o Death Cross em si, tá? Então o ativo fez Death Cross, você espera um movimento de alta, tem que esperar, e aí quando ele subir próximo ao Death Cross, aí você pode shortar esse ativo com mais tranquilidade, com menos risco, mas você espera um movimento de alta. Então o Death Cross ele explica o seguinte: Death Cross é
Quando acontece o Death Cross, a cruz da morte, né, significa que esse ativo tem a tendência no médio e longo prazo a perder valor. Tá? Então, toda vez que você tem um sinal de que esse ativo tem expectativa de cair, você espera ele ter uma forte alta, uma semana forte de alta, para daí você shortar ele. O que o pessoal faz de errado? O pessoal vê o Death Cross e já abre short, já vem apostando na queda. Não, tu tem que esperar o movimento contrário do elástico. A mesma coisa Golden Cross. Quando a gente tem o Golden Cross, que é o caso agora o oposto, que são os ativos que querem subir, por exemplo, esses aqui, Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB, Dogecoin, Tron e tal, Chainlink, né? Quando você tem o Golden Cross, o que você tem que esperar? Você tem que esperar o oposto, que é o mercado puxa um recuo para você comprar, tá? Aí você aumenta a sua probabilidade, tá? Então, por exemplo, aqui ele fez, o Bitcoin fez Golden Cross e ele corrigiu 8%. Ah, vai ser a última grande correção dele? Não, talvez ele corrija mais, né? Se ele vir para a média 200, ele pode corrigir aqueles famigerados 20% que nesse ciclo ele vem corrigindo, né? 20% para continuar subindo, tá? Ele pode fazer uma correção. Ah, ele pode fazer correção até 21% aqui, ó, até 98, 21%. Pode corrigir. Então, ele já fez isso outras vezes, né? E não perdeu a estrutura de alta. Então, toda vez que a gente pega gráfico assim, ó, o gráfico ele fica com muitos ruídos, né? Então, por exemplo, ele perdeu o topo anterior e inverteu aqui. Mas ele perdeu o topo semanal anterior? Não. Então, e quem que manda? Manda o topo semanal. Então, o semanal não foi perdido nenhuma vez aqui. Tá? A estrutura semanal do Bitcoin em alta está intacta. Ou seja, ele tem a tendência a lateralizar para continuar subindo. Ele tem a tendência a lateralizar para tentar continuar subindo. Perdeu média 8 semanal aqui? Não perdeu. Perdeu média 200 dias? Também não perdeu. E mesmo quando ele perde média 8 semanal, às vezes a média 8 semanal é o ponto de entrada. Como aconteceu aqui no ano passado, quando ele perdeu a média 200, né? No gráfico diário, ele deu a entrada do ponto de entrada. Ele deu uma entrada, né? Por quê? Porque ele foi lá e testou o topo anterior. Então ele veio, perdeu a média 200, dane-se. O principal não é a média. O principal que eu tenho que enxergar não é a média. O principal que eu tenho que enxergar são os topos e fundos ascendentes. Porque enquanto ele está fazendo topo e fundo ascendente, a minha estrutura semanal de alta se mantém. Ou seja, significa que se eu estou comprado nesse ativo, segurando ele durante as semanas, ele tem a tendência a ganhar valor ainda. Eu só vou mudar de opinião quando a tendência semanal de alta perder a sua estrutura. Então aqui foi um topo, depois aqui ele fez um mini topo aqui, ele testou o fundo desse último topo aqui, não perdeu o topo, voltou a subir, e aí somente depois que ele perdeu 52 mil dólares, que foi quando eu saí das altcoins naquele período, naquela época, foi por quê? Porque ele perdeu a estrutura de alta semanal dele, inverteu, testou, foi para 42, testou 52 como resistência e inverteu. Então, nessa inversão aqui, acabou a tendência de alta do Bitcoin. Enquanto isso aqui não aparecer no nosso ciclo atual, o mercado ele não sai de bull market e entra em bear market, tá? Digo isso para vocês por quê? Porque tem muita gente achando que essa queda recente do mercado é entrada de bear market. Não é bear market, não é reversão. É assim que você pega a diferença. Então, Augusto, qual que seria a reversão aqui? A reversão seria somente uma condição. Perde o topo anterior, 102, tá? Perde 102, volta, vem abaixo de 96, aliás, perde o 108, perde os 98,
testa 108 como resistência e rejeita. Aí você tem uma reversão majoritária de tendência semanal. A tendência é que esse ativo vai querer perder valor à medida que tu segura ele. Então, nesse momento, não vale mais a pena segurar Bitcoin, porque daí o Bitcoin vai fazer você perder dinheiro, do que ele vai se desvalorizar em relação ao dólar, do que você vai ganhar dinheiro.